Meus irmãos, muito boa noite, graça e paz. Amém? Graças a Deus. Deus nos concede, mais uma vez, a possibilidade de nos reunir na sua casa, em sua presença. E é graça de Deus, irmãos, de estarmos reunidos. É pela graça de Deus que nós estamos juntos. É pela graça de Deus que nós amanhecemos hoje. É tudo graça, né? Até a igreja. E nós louvamos a Deus por isso. E louvamos a Deus também pela oportunidade de, junto com os irmãos, mais uma vez, poder pensar, poder ouvir o Evangelho e, diante do Evangelho, nos render à sua vontade, à sua palavra, ao Senhor Jesus Cristo, nos despir da nossa própria vontade e nos render completamente a Ele. Nessa noite, meus irmãos, trago a paz, né, e a companhia, que não foi possível vir todos, mas está minha esposa ali comigo, minha sogra, e nós trazemos com os irmãos, para os irmãos ali os cumprimentos da Igreja Batista do Itaigara. Espero logo ver os irmãos lá também. Esse ano vai chegar o convite aí para os irmãos estarem conosco lá também, numa conferência no meio do ano. Eu espero que aquele rapazinho ali da portaria, ele está me devendo, ele vai me pagar agora. O rapaz da portaria ali, ó, elegante. Deus abençoe a vida do pastor Daniel. Meus amados, quero então, sem muitas delongas, convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 16, somente um versículo, versículo de número 33. Evangelho de João, capítulo de número 16, verso de número 33. Todos encontraram? O irmão da Tachô já encontrou. João capítulo 16, verso de número 33. Nos diz assim a palavra do Senhor: Temos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Deus Santo e Eterno, Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra, Senhor, está diante do Teu povo, e a Tua palavra, Senhor, fala conosco conforme a Tua vontade. Que minha ignorância não permita, Senhor, e não impeça coisa alguma de ser falada nesta noite, e que a Tua palavra, Senhor, chegue poderosamente ao coração dos Teus filhos, conforme a Tua vontade, em o nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se, meus irmãos. Todos os dias pela manhã, a gente acorda e muitos de nós já perdeu o hábito de ter a primeira coisa do dia como parar e ficar em silêncio, orar, ler a palavra do Senhor, passar um tempo tentando, colocar a sua mente em dia para depois começar os seus trabalhos. Dizem que Martinho Lutero acordava às 4 horas da manhã e só começava a atender aos irmãos a partir das 8 horas. Das 4 às 8 ele estava em oração. Dizem que Spurgeon costumava dormir apenas 4 horas. Das 24 horas do dia, ele só dormia 4 horas. Ao amanhecer, muito antes do amanhecer, ele já começava a orar para que Deus o preparasse para o dia que ele ia começar. Alguns dizem que Jonathan Edwards começava o dia caminhando pela mata que havia na sua propriedade, e antes de qualquer outra coisa, antes de atender qualquer pessoa, ele caminhava ali por horas e horas em conversa com o Senhor. Todos eles, e o próprio Senhor Jesus, nós vamos ver nos evangelhos várias vezes, o Senhor Jesus se isolando, se afastando das pessoas para orar sozinho, para ficar só com Deus em alguns momentos.
não só naqueles momentos cruciais, como foi a escolha dos discípulos, como foi também pouco antes da sua crucificação, ali no jardim do Getsemane, mas muitas vezes Jesus se afastava das pessoas e ia orar. E a gente perdeu esse hábito. Com o passar do tempo, nós somos bombardeados com tanta informação, que ao amanhecer do dia, e eu não falo aqui colocando os irmãos, mas eu também me ponho nessa situação, ao amanhecer do dia, a primeira coisa que talvez a maioria de nós faça é olhar quais são as notícias, quem nos chamou, quais são as informações, o que é que eu tenho para resolver hoje. A agenda do dia já começa antes mesmo de a gente acordar. Tem gente que já sonha com a agenda do dia seguinte. Nós já dormimos pensando nas coisas que precisamos fazer no dia seguinte. E nós já acordamos na adrenalina do dia que começou e das coisas que nós precisamos fazer. É interessante que, como eu nasci e fui criado em Jequié, e apesar da cidade ser bastante agitada agora, mas há uns anos atrás era bastante pacata e as pessoas aqui eram mais lentas, né, em comparação, por exemplo, com Salvador. Então, quando eu ia para Salvador, tomava um susto, porque você já desce do ônibus correndo, você já entra nas coisas correndo, você anda correndo na rua. Então, assim, é tudo correndo. Para quem já foi para São Paulo, nunca fui, nem pretendo, mas aqueles que já foram dizem que é a mesma coisa, é aquela correria, aquela agitação. Então, a gente acaba entrando no ritmo do lugar em que nós estamos. A gente corre com as pessoas que estão correndo, a gente se agita com as pessoas que estão agitadas, e nós amanhecemos e anoitecemos com informações e mais informações que tiram a nossa paz, que nos levam para uma inquietação que não é só uma inquietação de momento, mas ela nos acompanha o dia inteiro. Nós somos inquietos e estamos ficando cada vez mais inquietos. E não é inquieto no sentido de não conseguir ficar quieto, não conseguir parar, tem que fazer alguma coisa. Não, é inquieto na nossa mente. Algumas pessoas e alguns irmãos com quem eu já conversei dizem que não conseguem nem orar mais, porque vai orar, aí começam os problemas, as coisas, as notícias, as informações, a cabeça não para, a gente está muito agitado. Tem muita coisa se passando dentro de nós. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente entende, então, por que tem tanta gente com dificuldades para dormir, para descansar, para parar, para relaxar, para ter um tempo de descanso, para desligar a sua mente em alguns momentos. Uma vantagem que os homens têm é que a gente consegue ir para o lugar do nada. Esse poder vocês não têm, senhoras. A gente consegue ir para o lugar do nada e ficar lá por um bom tempo. Certo? De não pensar em nada. De não estar pensando. A gente só quer ficar quieto. E desligar as coisas que estão ao nosso redor. Mas nem isso a gente está conseguindo mais fazer. Porque as inquietações do mundo ao nosso redor estão nos afetando e a gente também não consegue mais nem ficar muito tempo nesse lugar do nada. Sempre tem alguma coisa lá. Alguém sempre coloca alguma coisa lá. Quando nós olhamos então para esse texto, talvez eu fale assim, o que é que tem a ver o texto com tudo isso que o pastor está falando? Nós pensamos, irmãos, sobre qual é o lugar, qual é o refúgio para onde nós podemos ir diante de tanta coisa. Que tipo de paz ainda está disposta para nós, porque há uma inquietação tão grande, a gente não consegue mais ficar em paz. Então, onde é que a gente encontra paz de verdade? No Evangelho de João, o verso 33 do capítulo 16, o capítulo 16 faz parte daqueles capítulos finais dos últimos discursos de Jesus, entre o capítulo 14 e o 17, onde ele começa a falar com os discípulos, dando orientações a eles, porque ele sabe que ele vai deixá-los, e ele está consolando a eles antecipadamente. Ele está dando a eles consolo antecipado. Antes que eles passem pelo sofrimento, ele está avisando, olha, vocês vão passar por essas coisas. Capítulo 14, verso 1, ele já começa dizendo, não fiquem perturbados, não se turbe o vosso coração, não se inquietem. O capítulo 14 ainda, verso 18, ele diz, não vos deixarei órfãos, virei outra vez para vocês. Ou seja, vocês não vão ficar sozinhos, não fiquem inquietos, não fiquem perturbados, acalmem seu coração. Verso 27 desse mesmo capítulo, ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá.
Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Jesus está consolando os discípulos com antecedência. Está dizendo a eles que algumas coisas irão acontecer. E ele começa assim, olha o versículo como é que começa. Verso 33. Tenho-vos dito isso. Eu tenho falado estas coisas desde o capítulo 14, do início do discurso. Ele está dizendo, desde que eu comecei a falar com vocês, o assunto é esse. Eu estou falando com vocês a respeito dessas coisas. Eu estou avisando a vocês. Eu estou dando a vocês informações que serão necessárias para mais tarde. Eu estou preparando vocês para algumas coisas que acontecerão mais tarde. E é isso que ele vai dizer. Tenho-vos dito isto. Para quê? Tem um para quê. Tenho-vos dito isso para quê? Há um propósito nas orientações de Jesus. Há um porquê das orientações dele. Veja, irmãos. Ele diz, eu estou falando com vocês a respeito dessas coisas, antecipadamente. Para nossa reflexão, como nós estaríamos se Jesus não tivesse falado essas coisas agora? Se não houvesse o capítulo 14 ao 17 de João, se não houvesse promessas firmes de que Ele estaria conosco até o fim, de que nós não deveríamos perturbar nossos corações, de que nós deveríamos estar tranquilos com relação a Ele, de que nós deveríamos colocar nossos corações nele, de que Ele iria para o Pai, mas viria outra vez, de que Ele enviaria seu Espírito Santo para habitar conosco, não nos deixaria sozinhos. Se essas informações não fossem dadas a nós agora, se hoje nós estivéssemos aqui como igreja sem essas informações, quantos de nós ainda estaria aqui? Quantos deixam o Evangelho porque deixam de crer nessa promessa, nessas palavras? Se perturbam com as coisas ao seu redor, com as informações que cercam, com essa avalanche de temores que nos cercam. Como eu disse no início, Jiqué foi uma cidade tranquila, não é mais. E essa avalanche de coisas que nos cercam, e esse tumulto de coisas, não só nossa cidade, nosso estado, nosso país, o mundo ao nosso redor. Se você pega hoje o celular, você abre as informações, você tem uma enxurrada de más notícias contínuas. É uma depois da outra. No meio lá tem um servo de Deus que de vez em quando bota lá uma mensagem de alegria, de paz, de consolo, de conforto, de esperança. Mas depois vem logo uma outra bomba depois. Aí a gente só está preparado para receber outra notícia ruim. Nós estamos vivendo, segundo alguns pesquisadores, a época ou a era da ansiedade. Mas Spurgeon já falava sobre ansiedade lá nos meados do século XVII. Ele já dizia que a ansiedade nada mais é do que a antecipação dos problemas que talvez não venham. A ansiedade é a desconfiança da graça de Deus para o dia de amanhã. É a desconfiança de que aquele que está hoje, que proveu o dia de hoje, não proverá o dia de amanhã. É a desconfiança do caráter de Deus, do Deus imutável. Então nós somos bombardeados por essas coisas e isso nos afeta. Mas Jesus disse, eu tenho-vos dito essas coisas, para quê? Sim, Senhor. Para que eu só tenho dito essas coisas? Para que em mim tenhais paz. Eu tenho dito essas coisas a vocês, para que vocês tenham paz em mim. Irmãos, a paz não é um lugar, nem é um estado de espírito. A paz é uma pessoa, Cristo. Sem Cristo não há paz. Sem Cristo, você pode estar no lugar mais seguro do planeta. Não te garante que estará em paz. Eu fiz algumas pesquisas a respeito dessa busca do homem pela paz. É interessante que a primeira coisa que apareceu na pesquisa, há um tempo atrás quando eu fiz essa pesquisa, foi a quantidade de pessoas que têm construído bunkers para se protegerem do futuro. O que são bunkers? São fortificações, construções fortificadas, preparadas para suportar ataques numa guerra. Ataques aéreos, ataques nucleares. Então essas pessoas constroem abrigos subterrâneos, que é o mais conhecido por nós, né? Abrigos subterrâneos, protegidos, para que elas possam suportar e para lá fugirem.
Americanos têm a tendência, dependendo do estado que eles moram, têm o costume de terem esses lugares por causa dos furacões, das tempestades, que são muito comuns. No Japão tem alguns por causa dos terremotos, que também são muito comuns. Mas aqui no Brasil, por exemplo, e em países que não têm essas coisas, pessoas estão construindo bunkers, se preparando para o apocalipse. Eles assistiram muito filme de Hollywood sobre o apocalipse e estão achando que vai ser daquele jeito lá, né? Então eles estão construindo lugares que vão suportar qualquer coisa que aconteça. Porque o mundo vai acabar com um meteoro, porque o mundo vai acabar com uma guerra nuclear, porque o mundo... Há um monte de teorias, você deve conhecer a maioria delas, e todas elas apontam para uma ansiedade, para uma instabilidade emocional das pessoas com relação ao futuro. E elas ficam tensas, pensando, o que é que eu faço? O que é que eu posso fazer para me proteger dessas coisas que vão vir no futuro? Vou comprar criptomoeda, aí o governo não vai me achar. Vou construir um bunker, vou fazer aqui meus lugares. E as providências são tomadas, porque elas não conseguem ter paz, preocupadas com os dias futuros. Outras dizem, não, é melhor sair dos grandes centros e ir para os lugares mais distantes, zona rural. E aí você vai um monte de gente para a zona rural e você vai vendo, é o êxodo ao contrário, né? Se na década de 70, de 80, você tinha um êxodo rural, onde as pessoas saíam da zona rural, iam para as cidades, para as grandes cidades, em busca de trabalho, você está vendo agora o êxodo, o que eu falo agora? Urbano, obrigado, irmão. É bom ter um dicionário aqui perto. O êxodo urbano. Você tem pessoas saindo dos grandes centros e fugindo para os lugares mais rurais, mais separados. Isso não é novo, irmãos, porque no século II, depois de Cristo, muitas pessoas, devido às perseguições que estavam acontecendo, e no século XIV, no século XII, por causa das instabilidades com a igreja e o Estado, muita gente fugia, fundaram os monastérios, fundaram esse pensamento dos que vivem isolados em cavernas, os eremitas, vivem isolados em cavernas. Tudo isso era por quê? Porque eles estavam fugindo dos problemas, das coisas de uma cidade onde eles não tinham mais segurança, onde eles não tinham mais paz. Violência não é uma coisa de agora. Ela existe desde a queda no Jardim do Éden. Como é que encontra paz então? Se os bunkers não nos guardam, as cidades pequenas também não podem dar essa segurança plena, porque lá também nós somos encontrados e há pessoas lá também. Há uma pesquisa que foi feita em das cidades da Suíça, eu não tenho certeza agora se foi Suíça ou se foi Finlândia, que eu li a matéria. Um lugar perfeito, renda altíssima, socialmente falando, perfeito, a cidade toda arrumada, bonita, as crianças todas lindas, maravilhosas, indo para a escola sozinhas, porque não tem risco nenhum. No entanto, o índice de suicídio de jovens é muito alto. Por quê? Se eles têm tudo. O pesquisador disse, talvez seja isso, eles têm tudo. Veja como o ser humano é complexo, é difícil, é complicado. Por isso Cristo disse, no mundo vocês vão ter aflições. Alguns vão para a zona rural, outros vão para altos prédios, coberturas, porque de lá você olha a cidade distante. Os milionários que estão nas suas coberturas, eles olham a cidade como se eles não fizessem parte dela. Eles estão guardados da cidade. Há um sistema de segurança lá embaixo, muito longe, lá no primeiro andar. Eles estão no 25º, 30º, 40º. Se você for para lá, para Dubai, tem prédios lá com 200 andares. O cara está lá quase no céu. Mas eles não estão seguros contra as intempéries da alma, porque não há lugar seguro para a alma. Bunkers não podem guardar a alma. Cidades do interior não podem guardar a alma. Você não pode simplesmente entrar no meio do mato e achar que ali você encontrará paz para a sua alma. Quando eu disse no início que muitos desses irmãos amanheciam o dia, iam para as florestas caminhar, eles iam em busca não da floresta, não da mata, não da caminhada por si só, eles iam em busca do Senhor, de solidão com o Senhor, de solitude, de estar a sós com Deus. É lá, no Senhor, que eles encontravam paz, força, condição para continuar o dia. Não são lugares, irmãos. A paz não é um lugar. A paz não é uma possibilidade. A paz não se compra. E a paz não é um comprimido. É Cristo. Somente Cristo.
Filipenses capítulo 4, verso número 7, Paulo já disse isso. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Coração e pensamentos. Se você quiser pensar aí como dicotomistas, corpo e alma. Todo o ser humano será guardado em Cristo. Se o problema é na alma, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará. Se são as questões mais humanas, é o físico, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os corações. Se é sentimental ou se é racional, não importa. A paz de Deus, que excede, que vai além, que ultrapassa todo entendimento. Por que ultrapassa? Porque não há como explicar para uma pessoa que não crê, ou melhor, para uma pessoa que não vive pela graça de Cristo, como é que nós estamos em paz em meio a uma guerra. Não há como explicar para uma pessoa natural como é que alguém que está esperando a sua execução, no dia seguinte, vai amanhecer o dia, eu serei executado. O que é que eu estou fazendo? Eu já tirei a sandália, tirei a capa, deitei, estou dormindo. Pedro. Esperando o executor chegar no outro dia. Quando o anjo entra na prisão, Pedro está descalço, sem a capa, dormindo. Como pode Paulo escrever a carta aos Filipenses, e a carta dos Filipenses é conhecida como a carta da alegria? Onde é que Paulo está quando escreve isso? Preso. Ele está preso. Ele não está num spa, ele não está num lugar maravilhoso, ele não está na beira da praia tomando água de coco, ele está preso, aguardando o seu julgamento para possivelmente ser executado também. Como é que a gente explica que esse homem está em paz? Ele diz: estou feliz. Fiquem alegres, irmãos. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Ele repete isso por mais de 6 vezes na carta aos Filipenses. Não só agora, mas desde os primeiros estudiosos, todos passaram a olhar para essa carta e a mostrar que ela é a carta da alegria do Novo Testamento, de um homem que está preso, aguardando sua condenação. Como é que a gente explica paz para um incrédulo? Não explica. Essa paz excede todo entendimento. Voltando a João capítulo 14, verso 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Não deixe que o vosso coração se preocupe, nem tenham medo. Não permitam que o temor de fora entre em seu coração. Mas como isso, Senhor? Fiquem em mim, diz o Senhor Jesus. Em mim vocês têm paz. Em Cristo. No caráter dele, na promessa dele, na palavra dele, na companhia dele. Cristo. Nós não estamos seguros porque há um sistema, há toda uma organização, há uma metodologia de segurança que agora nós podemos confiar. Não. Nós não confiamos em coisas humanas, porque todas elas falham. Mas podemos confiar no caráter de Cristo, que disse: não deixarei vocês sozinhos. Nós não estamos sozinhos, irmãos. Nunca. Jamais. Então, essa paz que excede todo o entendimento, que não pode ser paga por milionários, que não pode ser adquirida por quem fugiu para a zona rural, fugiu para as matas, que não pode ser encontrada por aqueles que estão nas suas altas coberturas de prédios. Essa paz que não pode ser acessada por pessoas que encontram, talvez, na tecnologia, nas redes sociais, os seus refúgios. Essa paz não será encontrada lá. Essa paz, na verdade, ela não pode ser encontrada, ela nos encontra. Essa é a diferença. Todos aqueles que foram cheios da graça de Deus provam isso, que foram cheios de uma paz que não pode ser explicada. Nós estamos em paz. Mas veja,
logo depois de dizer aos discípulos que nele, em Jesus, nós precisamos ter paz, nós vamos ter paz, nele nós temos paz, ele diz: no mundo tereis aflições, tribulações, perseguições, dores, angústias, sofrimentos. No mundo vocês sofrerão todas essas coisas. Lembre-se, irmãos, fidelidade ao Senhor não nos exime de sofrimento. Fidelidade ao Senhor não significa que nós não vamos passar por sofrimento, por dores, por doenças. Ser fiel ao Senhor não significa que nós não vamos sofrer nada. Pelo contrário, ser fiel ao Senhor nos colocará muitas vezes no caminho do sofrimento. Não porque o Senhor ama machucar e tratar mal seus filhos. Não, pelo contrário. Ele ama seus filhos e trata muito bem. Mas nós estamos no mundo ainda. E o mundo jaz no maligno. E o mundo não pode nos amar, porque nós pertencemos ao Senhor. Logo, se estamos andando entre inimigos, não estou falando das pessoas, estou falando de todo o sistema mundano, nós não podemos achar que vamos ter paz aqui, alegria aqui. No mundo teremos aflições. Nós ainda estamos aqui, ainda sofremos as consequências da queda, ainda sofremos as consequências de viver em um mundo caído. No mundo tereis aflições. E essa é uma questão que talvez traga muita tristeza para alguns, porque são aflições no plural. No mundo vocês vão ter muitas, mas muitas lutas, não serão poucas. Veja, ele começa consolando, ele começa preparando o coração dos discípulos, mas depois ele avisa. Lembra que eu falei no início? Jesus avisou com antecedência: eu estou com vocês, o Espírito Santo está em vocês, vocês serão cheios da graça de Deus, vocês não estarão sozinhos, mas vocês vão passar por grandes dificuldades. Os discípulos entenderam isso. No mundo vocês terão aflições. Mas qual é a sequência disso? Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Perceba, irmãos, que a promessa do Senhor e o consolo do Senhor não é: tenham bom ânimo, vocês vão vencer. Não. Tenham bom ânimo, vocês já estão preparados para isso. Não. Tenham bom ânimo, porque eu já preparei vocês estão prontos para enfrentar qualquer coisa. Pode ir. Não. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. A vitória nossa não é a nossa capacidade de lidar com os problemas. A nossa vitória é estar em Cristo, porque Ele venceu o mundo. A nossa vitória está no fato de que aquele que nos comprou é o nosso dono, a quem nós pertencemos, venceu o mundo. É vitorioso para sempre. Olha para Apocalipse capítulo 5, versos números 5, 9 e 10. E disse-me um dentre os anciãos: não chores, eis que está aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e rompeu seus 7 selos. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre toda a terra. Vitorioso, vencedor. Quando João olhava para a visão que ele teve do trono, do livro que estava na mão do Senhor Deus, e que ninguém podia tocar, e ele chorava porque não havia ninguém, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, em nenhum tempo da história, que fosse capaz sequer de olhar para o livro, e nem tocar nele. E ele chorava muito porque ninguém poderia tomar da mão do Senhor Deus o livro da história. Mas um ancião vem e diz: eis aí o leão da tribo de Judá. Ele venceu. Cristo venceu para nos dar vitória completa. Cristo venceu não só, irmãos, coisas pequenas. Ele venceu a morte eterna. Ele venceu uma condenação eterna. Ele venceu o diabo, ele venceu a morte, ele venceu todo o sistema caído. Ele nos leva com Ele para essa mesma vitória em Cristo. É isso que Paulo diz, quando ele diz: porque quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, porque em Cristo é a nossa vitória, porque em Cristo nós somos mais que vencedores.
É isso que Paulo está dizendo, que a nossa vitória é perfeita e completa por causa daquele que é perfeito e completo, Cristo. Cristo nos sustenta em meio a tudo isso. É por isso que nós podemos ter paz. É por isso que nós deitamos, como disse o salmista, eu me deito e me levanto, porque o Senhor me sustentou. Paz em Cristo. Nele nós podemos descansar, nele nós podemos confiar, nele nós podemos ter esperança. E não foi isso que nós cantamos, ou pregamos e comemoramos há alguns meses atrás, no Natal? Meses não, né? Mês passado. Já estou me adiantando. Mês passado, né? Tem poucos dias que passou o Natal. E nós cantamos isso, e nós falamos isso. E talvez até o pastor Daniel tenha exposto aqui, Isaías 9, 6 e 7. Afinal, um menino nos nasceu, um filho se nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e o quê? Príncipe de quê, irmãos? Cristo trouxe paz ao homem. É assim que o anjo canta e anuncia aos pastores que estão no campo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. É assim que é anunciado o nascimento de nosso Salvador. É assim que Paulo anuncia aos romanos, porque nós temos paz com Deus, porque fomos justificados pela fé. Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Há uma paz perfeita. Embora o mundo ao nosso redor tente nos ludibriar e dizer que nós não estamos em paz, estamos sim. Porque tudo que há agora é passageiro. O mesmo Paulo disse, porque a nossa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada com o peso de glória que está preparado para nós, guardado para nós. Irmãos, eu não sei como é que eu vou falar com Paulo sobre minha tribulação, porque se ele diz que a dele é leve e momentânea, eu fiquei até com vergonha de orar, depois que eu li esse texto. Se a de Paulo é leve e momentânea, eu vou falar o quê? Senhor, minha tribulaçãozinha pequenininha, essa poeirinha de tribulação que está aqui, está me perturbando. Leve, momentânea tribulação. Por quê? Porque nós não vivemos olhando para o aqui e o agora. O mundo está se desfazendo, o mundo está em ebulição, o mundo está balançando, as coisas estão balançando, os sistemas estão balançando, as guerras estão eclodindo num canto e no outro, e daí? Cristo nos avisou antecipadamente. É necessário que tudo isso aconteça. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Tenham bom ânimo, eu virei outra vez. Tenham bom ânimo, vocês estarão comigo onde eu estiver. É por isso que nós ficamos sossegados. É por isso que nós descansamos. É por isso que nós estamos em paz. Há uma curiosidade nesse versículo, porque o termo exo aparece 3 vezes, é um termo em grego, e ele é esse que nós traduzimos como tenham. Tenham bom ânimo, tereis aflições. Jesus diz que para que em mim tenham paz, no mundo tereis aflições. Ou seja, nós temos estados de paz, ou melhor, de tribulação nesse mundo. Essas coisas nós temos aqui. Mas ao mesmo tempo, nós temos também uma posse de uma paz que excede tudo isso. Ao mesmo tempo que somos atribulados, somos consolados. Ao mesmo tempo que nós somos atacados o tempo todo por tribulação, por luta, por dores. Ao mesmo tempo que nós enfrentamos enfermidades, ao mesmo tempo que nós estamos cercados por tudo isso, temos paz, temos consolo, temos conforto, temos esperança. A esperança é uma coisa que o mundo não sabe o que é, irmãos. Porque esperança, como disse Hebreus, se esperamos aquilo que vemos, logo não temos esperança nenhuma. A nossa esperança não é um poder mágico. Não, olha, tem esperança porque as coisas vão mudar. Não, não é assim que funciona. Não, você tem que ter esperança. Em quê? Porque a esperança é uma pessoa. É Cristo. A esperança não é um poder mágico. A esperança é a confiança no caráter de Cristo. Eu tenho esperança porque eu sei quem Ele é. A minha esperança é a volta dEle. E a minha esperança é a volta dEle porque Ele disse que Ele voltaria. E Ele vai voltar.
A minha esperança é Ele porque Ele disse que vai colocar as coisas nos seus devidos lugares. A minha esperança é Ele porque Ele trará justiça, porque Ele pode fazer isso. A minha esperança é Ele porque Ele venceu o mundo, porque Ele está sentado à destra de Deus, porque Ele virá julgar vivos e mortos, porque Ele é o Senhor ontem, hoje e eternamente. O fato de Cristo não mudar, o fato do caráter de Deus não mudar, eu posso descansar, ter paz e ter esperança. Eu não posso ter esperança em mudanças aqui e agora, porque eu sei que talvez Deus graciosamente permita tempos de paz e de refrigério para uma cidade como a nossa, para um estado como o nosso, para um país como o nosso. Deus permita um tempo de paz para nossos irmãos em Israel. Deus permita um tempo de paz para as nações que estão lutando continuamente umas contra as outras, para o Oriente Médio em geral. Deus permite tempos de paz, mas essa paz não dura, porque os homens estão cheios de si mesmos, cheios do poder deste mundo, cheios da falsa promessa que só Satanás faz: riqueza, poder e fama. Quem faz essa promessa é Satanás, não é Jesus. Quem promete poder é Satanás, não Jesus. Quem promete riqueza é Satanás, não Jesus. Quem promete fama é Satanás e não Jesus. Essa tríade, esse tripé, é o que comanda toda a organização desse mundo, o sistema desse mundo. É o que as pessoas buscam desesperadamente. É que os meninos de 13, 14, 15 anos estão na internet vendendo curso, querendo isso: poder, fama. É o que as meninas de 12 anos, 10 anos estão fazendo nos vídeos de dança, querendo isso: fama, conhecimento, poder. Algum tipo de... Não, eu sou influencer. Pelo amor de Deus, está influenciando quem, gente? Vai influenciar o quê? Busca por aquilo que Satanás oferece, mas não percebe aquilo que Cristo já deu gratuitamente. Porque, como disse o profeta, porque Deus nos concede as bênçãos, e as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Nós precisamos olhar para esse mundo e entender que, por mais que ele se reorganize, no fim, tudo será não organizado, será refeito. Novo céu, nova terra, nos quais habitam a justiça. Meus irmãos, não somos isentos das tribulações desse tempo. Não somos isentos das coisas que podem nos ocorrer nesse mundo. Nós somos atacados continuamente por todas essas coisas que estão ao nosso redor. Se nós voltarmos um pouquinho no texto, próprio capítulo 14, lá no início, volte comigo aí, por favor. Verso de número 8. Verso de número 8 e 9. Eu não vou fazer uma exposição aqui sobre cristologia, nem a divindade de Cristo, não. Mas só para os irmãos entenderem isso aqui. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe o Senhor Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Há uma insatisfação, talvez, ou pelo menos uma expectativa dos discípulos por algo maior, por algo superior, uma experiência mais chocante, mais poderosa. Filipe está pedindo ao Senhor que Ele lhe mostre o Pai, que Ele veja o Deus Pai. Nós somos tentados, no meio de todas essas tribulações, angústias, todas essas coisas que nos cercam, a pedir ao Senhor também que nos dê uma experiência maior, superior,
algo mais. Como Gideão, né? Que colocou lá o pelo lá do carneiro. Se o Senhor está comigo, vai chover, não vai molhar o pelo. Aí chove e não molha o pelo. Não. Vai que alguém não botou um negócio aqui e cobriu esse pelo. Se o Senhor está comigo, vai chover, só vai molhar o pelo. Aí só molhou o pelo. Ele, rapaz, será mesmo? Irmão, para o incrédulo, nenhuma prova é suficiente. E esse é um problema da incredulidade. A incredulidade leva à ansiedade. E a ansiedade leva à falta de paz. A incredulidade nada mais é do que essa desconfiança desse amor de Deus, dessa graça de Deus. Filipe pede um extra. Beleza, Senhor, já te vi, já vi os milagres, mas está faltando uma coisa, a cereja do bolo. Abre o céu aí para a gente ver o Pai. Ele não percebe o que já foi dado a ele. Você está me vendo, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Você não entendeu ainda. Você não entendeu ainda que aquilo que o Senhor nos dá é completo, é perfeito. Não necessita de complementos. Olha para essa promessa. Eu vos dou a minha paz. Deus não toma bênçãos que Ele nos deu. Cristo nos compra e coloca a paz dele em nós, é nossa, está em nós, à nossa disposição. Quando nós nos voltamos para o Senhor, irmãos, para orar, e a nossa oração, às vezes, encontra-se com as nossas ansiedades no meio do caminho, e a gente para de orar e começa a pensar nos problemas, e começa a pensar nas coisas, nem por isso a graça de Deus nos deixa. Nem assim nossas orações deixam de ser ouvidas, mesmo sendo de um coração ansioso, mesmo sendo de alguém que parece desconfiar daquele que o ama profundamente. Cristo misericordiosamente sustenta Filipe, mesmo Filipe tendo essas questões. Cristo sustenta Pedro. Lembra de Pedro? Em paz, dormindo, aguardando o seu executor. Lembre-se de Paulo, em paz, preso, aguardando sua execução, e dizendo para os irmãos: fiquem felizes, irmãos, se alegrem comigo. Pensem em tudo isso como não apenas uma experiência, mas como uma prova da graça de Deus sobre aqueles que confiam nele. Da graça de Deus que nos fortalece nossos corações a tal ponto de que mesmo em meio a tudo isso, mesmo em meio a tribulações, a angústias, nós somos chamados, convidados a ir para o nosso bunker, para o nosso abrigo antiaéreo, para o nosso refúgio, Cristo. Se temos um lugar mais seguro do que Ele, eu desconheço, irmãos. Se tem um lugar mais seguro do que a presença de Cristo, do que estar com Cristo, eu desconheço. Se há um lugar onde a paz está mais presente do que na presença de Cristo, eu desconheço. Alguém já disse no passado que todo lugar é o céu se Cristo está presente, e qualquer lugar é o inferno se Ele não está. É Cristo, irmãos, Cristo. O amor de nossos corações, a esperança de nossas almas, a direção dos nossos caminhos, a força para os nossos pés continuarem caminhando neste mundo, a alegria em meio às tribulações e às tristezas, a força em meio a um mundo que parece que tudo desaba. Em um mundo onde todos parecem estarem alienados da verdade, alienados da esperança, afastados completamente de qualquer possibilidade de encontrar-se firme. Parece que todo mundo anda meio que um terreno gelatinoso. Todo mundo com quem você conversa, se não tem essa esperança em Cristo, você vai ouvir as mesmas coisas.
esse mundo está terrível, esse mundo está perdido, esse mundo está acabado, olha, está assim, olha essa coisa, olha isso, olha aquilo, olha essa informação, olha essa notícia, olha como isso... Tudo ao nosso redor. E nós somos tentados a andar no mesmo caminho. E eu digo aos irmãos, confesso aos irmãos, que tem dias que eu estou do mesmo jeito. Tem dias que a primeira mensagem que aparece lá no WhatsApp já leva para uma mensagem que aparece lá no Instagram, que já aparece uma informação, que eu já vou para o YouTube já para fazer uma pesquisa, que eu já vou ler aqui alguma... Aí acabou o dia. Porque o coração, a semente de angústia já foi plantada. Onde é que a gente volta para o eixo? Quando a gente lembra que Cristo está no controle. E quando eu falo isso, pastor Daniel, tem uma figurinha, não sei se já manda para vocês, Jesus no controle. Isso é o pessoal que fica jogando videogame, meu irmão. Mas, quando a gente pensa sobre Jesus no controle, isso virou um jargão, né? Virou uma fala comum. Virou um vício de linguagem. O pessoal, você fala assim, irmão, fulano está doente. Não, mas Jesus está no controle, irmão. Automático. Não, irmão, o preço do café subiu, mas Jesus está no controle, irmão. Tudo agora, a resposta é essa, Jesus está no controle. Quando você pensa sobre isso, você tem que lembrar-se de novo de Apocalipse capítulo 5. Assentado no mais alto dos tronos, governando céus e terra. Anjos e homens, todo ser vivente, tudo o que respira, todas as forças do universo, tudo que há no universo, que a gente não conhece, que a gente não tem a menor noção de que existam, todo átomo solto em todo e qualquer lugar do universo, a menor das células, o maior dos animais, o maior dos planetas, a menor das galáxias, tudo, absolutamente tudo, nas mãos daquele que governa todas as coisas. Tudo. Não será o nosso futuro que será um problema para ele. Não será uma enfermidade que será um problema para ele. Ele governa todas as coisas. O governo terreno, você tem que lembrar-se de Nabucodonosor, de Ciro, você tem que lembrar-se de Pilatos, diante do Senhor Jesus, dizendo a ele, eu tenho poder de te livrar da morte. E ele disse, você não teria poder nenhum se do alto não lhe fosse dado. Não há poder nesse mundo que não esteja submisso ao poder do alto. É por isso que nós descansamos. É por isso que nós podemos ficar em paz. É por isso que não há em nós sementes de angústia, de dor, de tribulação, porque quando elas começam a brotar, logo vem uma foice da graça de Cristo e corta esse negócio e arranca ele. Deus arranca pela raiz. Porque nos lembramos, aquele que governa todas as coisas é poderoso para governar muito bem a minha vida. Se o Senhor chama as estrelas pelo nome e todas elas se apresentam, por que eu temeria o meu dia de amanhã? Se o Senhor Jesus disse aos discípulos, o Pai veste a erva do campo, que nasce de manhã, madrugadinha, está linda a flor. Meio-dia, se for em Jiqué, principalmente, não dá nem meio-dia. 9 horas da manhã já está queimada. Não tem mais nada da bichinha. Mas se ela é bela, se ela é formosa, se ela é perfeita, se você fica ali horas admirando a beleza e a complexidade da construção daquele negocinho pequenininho que vai morrer logo logo. Se Deus assim veste a erva do campo, não nos vestirá a nós? Se Deus alimenta pardais, irmão, se fosse um canário, né? Fosse uma patativa, se fosse os irmãos que gostam de passarinho aí, tá? Fosse um pássaro caro, bonito, os irmãos antigamente brigavam por causa de papacapim, né? Graças a Deus que acabou essa mania. Mas se fosse um pássaro assim, raro, caro, bonito, Deus alimenta pardais, que é considerado uma praga urbana. Deus alimenta pombos, que é pior ainda. Deus alimenta
todo ser que vive. Por isso o salmista convida e diz: todo ser que vive, louve ao Senhor. Toda a criação exalte ao Criador, porque Ele sustenta todas as coisas graciosamente, e porque Ele é assim, e porque o seu caráter não muda, e porque a sua graça é imutável, nós podemos descansar e ter paz. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que o Espírito Santo nos aplique esta palavra de maneira poderosa. Posso orar pela igreja, pastor Daniel? Curva sua cabeça, meu irmão, ore comigo. Amado Deus e eterno Senhor, as coisas que eu falei esta noite, Senhor, eu sei que não são minhas, são tuas, Senhor, é tua palavra. Na palavra que nós encontramos conforto, consolo, alegria. Encontramos, meu Senhor, a esperança, não apenas por uma palavra vazia, não como algo mágico, mas por causa do teu caráter, por causa do Senhor. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força. Ó Deus, nós te louvamos por isso. Pai, eu quero te apresentar a esta igreja, Senhor, teu povo, teus servos, e te pedir, Senhor, que ao coração deles seja aplicada essa palavra, que não permita, Senhor, que seja afastada deles as palavras que foram colocadas nesta noite, que a tua palavra, Senhor, chegue plenamente aos corações deles. Perdoa, Senhor, se de alguma forma eu não consegui, Senhor, é a minha imperfeição, Senhor, são os meus problemas, é a minha incapacidade de transmitir tamanha profundidade da tua graça, mas transmite isso, meu Senhor, ao coração dos teus filhos. Faz com que eles compreendam, Senhor, como eu não consegui explicar. Faz com que eles vejam esta graça, meu Senhor, de uma maneira como eu não consegui mostrar. Que eles possam voltar-se a Ti, Senhor, e descansar, Senhor, no Senhor. Descansar na Tua graça, na Tua promessa, no Teu amor e na Tua soberania. Em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Entra na palavra aqui de direito.